Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui hoje com vocês para falar sobre como lidar com as dívidas bancárias da minha empresa. Se liga nesse vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, um prazer estar aqui novamente com vocês, professor José Humberto, hoje falando sobre algo muito delicado dentro das empresas, que são as dívidas bancárias. Nós vamos falar sobre três pontos principais, como lidar com essas dívidas e como isso será útil aí na gestão do seu negócio, como sair desse momento difícil, como passar por esse deserto e com dicas super relevantes. Se você gostou desse tópico, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e deixa aqui o seu comentário se você tem alguma dúvida em relação às dívidas bancárias. Nós vamos falar muito sobre isso aqui no nosso canal. Vejam só, pessoal, as empresas, sociedades limitadas, anônimas, empresários individuais, muitas vezes passam por dificuldade financeira, dívidas bancárias. E há uma razão muito clara para isso, porque as instituições financeiras, elas cobram juros de diversas formas e estão autorizadas, inclusive, pela lei, a cobrar juros de forma capitalizada, são os juros compostos. Mas isso também não dá uma abertura para que os bancos possam cobrar juros que sejam abusivos, no entender da jurisprudência dos tribunais, em desacordo com o que estabelece o Banco Central como um padrão de mercado, e essas questões podem sim ser discutidas perante a instituição financeira e também perante o próprio Poder Judiciário. Mas aqui nesse vídeo eu trago para vocês três dicas importantes de como lidar com essas dívidas bancárias. Um primeiro passo, né, uma fase embrionária ainda de como lidar com esse momento. Eu sempre digo para os meus clientes que é muito importante que o empresário tenha tranquilidade, sabedoria e foco no negócio, porque o negócio é a fonte produtora. Ele precisa estar bem, estar com a cabeça boa para gerir e fazer com que o negócio prospere e até mesmo supere um momento de dificuldade financeira. Ficar ali se martirizando pelas dívidas bancárias, por diversas cobranças que recebe durante o dia, muitas vezes é a primeira oportunidade que passa por esse momento, acha que o negócio acabou, que não tem outro caminho a não ser fechar a empresa, e o caminho não é esse. Na verdade, nós temos diversas alternativas e sempre é bom lembrar que o acompanhamento de um bom profissional fará toda a diferença em superar esse momento, em planejar esse momento de dificuldade financeira. Mas vamos lá. Quais são os três primeiros passos para que você, empresário, consiga trabalhar esse momento para planejar a superação de algo que está tão difícil acontecendo aí no seu negócio? O primeiro deles é você, como empresário, listar as suas dívidas. E eu falo aqui das dívidas bancárias em primeiro lugar, é o objeto do nosso vídeo, listar essas dívidas e listar da seguinte maneira: quais são essas dívidas, quem são as instituições financeiras, quais são os tipos de contrato, né, cédulas de crédito bancária, cartão de crédito, e se esses contratos eles têm ou não garantia. Contratos que têm, são chamados de securitizados, né? Eles têm ali uma garantia de imóvel, por exemplo. Isso é importante para que você saiba qual é a instituição credora, que tipo de contrato que é e se tem ou não garantia. E também colocar nessa listagem os juros que estão sendo cobrados e o valor desse passivo. Isso já dará uma ilustração muito clara de quais são os passivos que o seu negócio está enfrentando e possibilitará uma orientação quanto ao que é melhor ser priorizado ou não. Temos situações diversas, como empresários que já estão com dívidas inscritas, negativadas, como aqueles que estão com muito passivo, mas sem inscrição. Conseguem passar, rolar essas dívidas aí por algum período, e você deve entender nesse momento, dentro dessa primeira dica, que neste momento, colocar essas dívidas, expor essas dívidas dentro de uma listagem, facilitará você como trabalhá-las, né? Quais são os parcelamentos, as datas de vencimento, muitas ainda acontecerão. Então a primeira dica é essa, que você consiga
organizar essas dívidas, saber exatamente do que passa. Também é importante nessa primeira dica que você tenha aí a indicação se esse passivo tem uma garantia de você sócio ou algum terceiro, pessoa física mesmo. Essa garantia de aval ou fiança, até mesmo para que envolva uma análise do seu patrimônio pessoal, da sua dívida, do seu passivo, como uma pessoa que se encontra ali nesse negócio. Outro ponto importante, aí a nossa segunda dica, é quanto a como organizar. Já conhecendo essa dívida, como priorizar esses pagamentos. Se você não está ali no momento ainda de pagar, mas você tem recebíveis, tem receita, é importante você, com o auxílio, buscar priorizar determinadas dívidas, principalmente aquelas que não têm garantia, no seguinte sentido: bem, são juros mais altos e são juros que podem estar consumindo muito a sua receita. Por isso é importante você, neste momento, tentar priorizar dívidas mais altas, que são dívidas com juros mais robustos, para que você consiga eliminar essas dívidas e ter ali aquelas que têm dívidas com garantia, elas como um segundo passo, no sentido de que são juros menores e que facilitará o seu pagamento. O que não pode acontecer aqui, e aqui uma regra de ouro, é você deixar com que essas dívidas que têm garantia, que elas fiquem em aberto, se tornem um passivo, porque aí você colocará em risco a execução da garantia. Perder um imóvel, perder um bem imóvel, e isso poderá prejudicar o seu negócio. Talvez, neste caso, seja melhor até inverter essa ordem. Dívidas que não tenha garantia, você, né, não dar a atenção devida se realmente não houver essa condição, porque aí será mais fácil fazer essa negociação com a instituição financeira por não ter garantia. E o último passo, que é a nossa terceira dica aqui, é como fazer essas renegociações, como passar por esse momento. Aí vem a figura de um profissional, de um advogado que trabalha nessa área, como o professor José Humberto, e outros profissionais também que auxiliam nessas renegociações para que deem o suporte dentro da experiência, né, em lidar com instituições financeiras, em como negociar, tanto extrajudicial, na agência com o gerente, que é um momento muito difícil e que as negociações são bem dificultosas, né? Elas são muito difíceis nesse momento na agência, mas com a agência de cobrança, o escritório de advocacia, possibilita ter uma margem de desconto maior, parcelamento, formas de renegociações que são mais viáveis. Aí a figura de um profissional faz toda a diferença nesse momento. Então é isso, não se esqueça. Esse problema, dívidas bancárias, não pode ser o foco do seu negócio. Você, empresário, precisa estar focado na reestruturação, na fonte produtora. Produzir para que você tenha condição de superar, passar por esse momento. Organizar as dívidas, priorizar pagamentos e ter o auxílio de um profissional nesse momento fará toda a diferença nessa superação. Se você gostou do Direito Empresarial, temos o canal do Telegram e sempre bom lembrar do nosso Aprenda Empresarial para aqueles que querem conhecer um pouco mais dessa área do direito. Grande abraço, pessoal, e até nosso próximo vídeo.